Genebra, queridíssimo, muito obrigado. E essa história do Exército querer mandar o TSE dar o acesso às urnas para fazer sua própria contagem de votos? O STF vai negar de modo sutil ou não? O buraco é bem mais embaixo, tá, Genebra? O buraco é bem mais embaixo. O Ministério da Defesa pediu 3 coisas. As 3 têm fundo golpista. Pediu acesso aos dados de votação das eleições de 2014 e de 2018, mas não é simplesmente os boletins de finalização. Eles pediram acesso às chaves lógicas de entrada e de saída da informação, das urnas, das chaves de entrada e saída no site do TSE, junto com os horários que foram colocados, ou seja, eles estão tentando fazer uma auditoria eleitoral da eleição de 2014 e 2018, ou seja, quase 8 anos depois eles estão fazendo isso, né? Já foi ruim quando o Aécio pediu a recontagem de votos, mas está lá na lei que a recontagem tem que ser feita e tal. Mas já foi ali o primeiro, né? Você tem um agente de peso, um agente político de peso, que diz, não confio nessa porra dessa eleição. O que o Exército está fazendo é exatamente isso. Então esse primeiro ponto, ele é golpista já, de imediato, né? A questão é como é que você vai negar isso, né? Eu acho que o TSE pode negar as chaves lógicas, porque isso implicaria num enfraquecimento né, de como funciona a questão das urnas, e eu quero aqui que vocês entendam isso. Muita coisa que o Exército está pedindo não é para auditar a eleição, mas é para saber como o programa do TSE funciona. Quanto mais informações eles tiverem, mais chance eles têm de eles provocarem algum tipo de alteração conforme eles estão querendo, né? A gente sabe que Bolsonaro esteve na Rússia, em contato com hackers russos, a gente sabe de tudo isso, né? Então, uma das seguranças que o TSE tem é que o programa, o algoritmo, as relações todas, ele é todo fragmentado, né? E determinadas chaves lógicas, determinados caminhos lógicos não são conhecidos, não são abertos às pessoas, além de não estar na internet. O que o Ministério da Defesa está fazendo é isso, é romper com essas seguranças para que eles tenham acesso a esse tipo de situação. É um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto, que é um disparate. O segundo ponto é que eles querem, o Ministério da Defesa quer fazer uma apuração paralela. Tá? Ou seja, ele quer criar uma situação de tal sorte que o TSE vá apurando e eles vão apurando por outro meio, de outra forma, provavelmente com uma outra empresa, a eleição. Isso é um disparate, isso é um verdadeiro absurdo. E as pessoas me perguntam por quê. Bom, eu escrevi lá no meu Twitter, quem não me segue, por gentileza, segue a gente aí nas redes sociais. Fernando Horta ali no Twitter, fomos agraciados, inclusive hoje, de novo, eu acho que deve fazer já um ano, né? O pessoal do canal é que cuida um pouco disso, mas deve fazer um ano que nós somos, todas as vezes, estamos entre os 20, 25 cientistas mais influentes no Twitter. Aconteceu de novo, saiu hoje lá, estamos no Tier 5, estamos ali junto com outros grandes pesos, né? Discutindo ciência, discutindo a parte política. A gente entra, é muito legal isso, a gente entra na parte de ciência, a gente entra na parte de política, né? De vez em quando eles me colocam também na parte de satirismo, mas enfim, satirista. Mas dá uma chegadinha lá no Twitter, eu coloquei lá para nós uma frase que é importante vocês perceberem, né? Alguém que tem um relógio sempre sabe que horas são. Se você tem um relógio, você sabe que horas são. Se você tem 2 relógios, você não tem certeza que horas são. Porque se houver uma diferença pequenininha entre esses dois relógios, você vai ter problemas para discutir e para entender efetivamente qual deles está certo, né? Querer que exista uma apuração paralela é já uma forma de você iniciar o processo do golpe. Então, esse segundo pedido do Ministério da Defesa é outro pedido também inaceitável, não tem cabimento fazer esse tipo de situação, né? Não é possível que isso venha a prosperar, porque isso se o TSE aceitar isso, esquece a eleição. Aí nós devemos partir para uma movimentação de imediato agora para tomar o poder, porque não, né, aí vai estar flagrante que não tem o que fazer. O lado de lá vai dizer, mas qual é o problema da gente fazer uma auditoria? Esse é o problema da prova, né? As mentes curtas acham que
Tudo na vida pode ser feito como prova dos 9, que nem dizia na minha época, né? Prova real. A gente fazia lá, na minha época, para ver como eu sou velho, né? Na minha época a gente fazia um cálculo e depois a gente tinha que apresentar a prova real de que aquele cálculo estava certo. Os militares ainda têm esse tipo de pensamento antiquado e acham que tudo no mundo pode ser colocado em cima de uma prova real. Não é verdade, tá? Mas qual é o problema de mais um controle sobre a eleição? Todo o problema. Todo o problema. Você precisa ter um controle, ponto. Esse controle tem que ser auditado antes do processo começar. Você tem que ter certeza que esse controle funciona minimamente, ou que ele tem alta chance de funcionar, para ir minorando a desconfiança com relação à eleição. Se você inserir 2, 3, 4 controles, você é como se você tivesse 2, 3, 4 relógios, né? Na hora que alguém te perguntar que horas são, você vai olhar e vai ver. Se você olhar 1 minuto, 1 segundo, 10 segundos de diferença entre os relógios, você já não sabe mais que horas são. E se isso estivesse na mão de instituições plenamente democráticas, já seria um problema, né? Então, vamos que o Congresso resolvesse fazer uma apuração paralela. Já seria um problema. Embora o Congresso seja o que, vamos dizer assim, mais se aproximaria de um poder democrático de fato. Mas isso estando na mão das Forças Armadas é um duplo problema. Primeiro, porque as Forças Armadas não têm por função nenhuma discutir essas coisas e nem podem. Quando o assunto chegar na fronteira, quando o assunto chegar em guerra, aí a gente chama militar, né? Quando tiver que botar tanque, decidir se nós vamos entrar no deserto africano por aqui ou por lá, se eu vou mandar tantos homens por aqui, qual é o armamento, aí a gente chama militar, porque eles são pagos para isso. Enquanto não chegou, a conversa não chegou lá, eles têm que ficar em silêncio. Eles não são e nem podem ser reconhecidos como legítimos para discutir os caminhos eleitorais do Brasil. Então esse é um terceiro problema que vocês estão vendo ali. O TSE, o Ministério da Defesa está se colocando como instância revisora do TSE. Ou seja, o pedido das informações já é golpista, a exigência de uma apuração paralela já é golpista, e a colocação na narrativa do Ministério da Defesa como um ministério que controla, ou que averigua, ou que fiscaliza o TSE já é absurdo. É colocar os militares como fiadores da nossa democracia. Ou seja, se os militares acharem que a gente passou dos limites, eles revogam a nossa democracia e nós voltamos a ser uma ditadura. É assim que eles pensam, inclusive. Tá? Então, o buraco nessa discussão toda do Ministério da Defesa é muito mais embaixo do que a gente está pensando. Tá? E aqui precisa ter... o Genebra diz assim, não tem como dar uma resposta sutil. Não, aqui passou o tempo da sutileza. É necessário uma resposta institucional dura. É necessário que o TSE e o STF digam: milico fica dentro de quartel. Aliás, então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.